Agora mesmo, uma bomba explodiu, Putin foi encurralado. A Rússia está perdendo tudo, o plano astuto de Trump. Superarmas estão chegando à Ucrânia por um canal secreto. Putin ficou pálido de raiva. Os Estados Unidos surpreenderam o Kremlin com um golpe sensacional, uma surpresa que Moscou nem imaginava. Esse plano vai colocar a Rússia de joelhos. Choque! A Rússia está perdendo o Mar Negro, a Ucrânia invadiu a área, a frota russa está fugindo e os drones navais das Forças Armadas da Ucrânia fizeram o impossível. Um grande fiasco do Kremlin, você vai ficar chocado quando ouvir. Urgente! A Líbia um golpe em Putin que Moscou não esperava. O ditador foi humilhado diante do mundo inteiro. Isso nunca tinha acontecido antes. Choque! Orbán se meteu feio, a Europa está preparando uma resposta infernal. Budapeste vai ser colocada no seu lugar, algo inacreditável está por vir. Uma catástrofe de fogo na Rússia, é o colapso da aviação russa. Os aviões estão caindo um atrás do outro. Depois disso, a Rússia não vai se recuperar. Tudo isso e mais no nosso programa de hoje. Ponto quente. Sensação. Putin está furioso. Os Estados Unidos passaram a perna no Kremlin. Trump preparou uma surpresa para a Ucrânia, da qual o Kremlin nem fazia ideia. A América não interrompeu a ajuda à Ucrânia, mas lançou um fluxo secreto pela Europa. Superarmas começaram a chegar em massa. Esse plano astuto de Washington vai colocar Moscou de joelhos. O que os Estados Unidos planejaram e por que Putin ficou pálido ao ouvir os detalhes? Veja a seguir. Os Estados Unidos estão se preparando para a guerra. Uma verdade simples, mas profunda. Para termos segurança e paz, precisamos nos preparar para a guerra. A partir de agora, a única missão do restaurado Ministério da Guerra é travar combates, preparar-se para a guerra e para a vitória. Incansavelmente e sem concessões. Não porque queremos a guerra. Buscamos a paz para nossos cidadãos. Parece que, do outro lado do oceano, eles finalmente decidiram de que lado está a verdade. Os Estados Unidos continuam fornecendo armas e recursos para a Ucrânia. O Senado aprovou o orçamento de defesa para o ano fiscal de 2026, no qual foram destinados 500 milhões de dólares em ajuda a Kiev. Segundo a CNN, o documento foi apoiado por 77 senadores, enquanto apenas 20 foram contra. De fato, os Estados Unidos podem passar a um novo patamar de influência no processo de alcançar a paz. Atualmente, os Estados Unidos realmente têm as maiores possibilidades. Isso se refere tanto à pressão econômica quanto à transição para a segunda fase. Isso também diz respeito à ajuda militar à Ucrânia, e isso também está dentro das possibilidades dos Estados Unidos. Não me refiro apenas à venda, mas também à retirada de restrições ao uso de determinados armamentos que, segundo as informações, já estão a caminho da Ucrânia. Paralelamente a isso, Donald Trump declarou que a questão do fornecimento de mísseis de cruzeiro Tomahawk para a Ucrânia está praticamente resolvida. Posso dizer o seguinte, é evidente que armas com ogivas potentes e grande alcance podem mudar os cálculos de Vladimir Putin. Mas também pode surtir efeito um trabalho mais ativo para interceptar a frota sombra. Além disso, todo o atual pacote de solicitações da Ucrânia, que está sendo implementado muito rapidamente, é mais uma prova da determinação da OTAN, dos nossos aliados e dos Estados Unidos. Não se trata apenas de meios de defesa antiaérea para proteger os ucranianos, mas também de armamentos muito sérios que os ucranianos podem usar diretamente no campo de batalha. Junto com isso, os Estados Unidos estão fortalecendo as posições da OTAN. O chefe da Casa Branca declarou que, em caso de ataque da Rússia, a América está pronta para defender, em particular, a Finlândia, a Polônia e os países bálticos. Acho que o Trump percebeu que, numa guerra longa e prolongada no tempo, quem vai perder são as alianças ocidentais, enquanto os líderes das alianças anti-ocidentais, que de fato já estão demonstrando suas ambições. Enquanto eles demonstram essas ambições, para que elas não se tornem realidade, é realmente necessário demonstrar eficácia e prontidão, mas também, de fato, trazer o sistema de volta a certas regras globais. E parece que a administração Trump não está agindo sozinha. Uma nova pesquisa da Universidade de Harvard mostra que a grande maioria dos americanos apoia uma política mais rígida de Washington em relação à Rússia.
Entre democratas e republicanos, a maioria apoia o fornecimento de armas à Ucrânia e novas sanções contra Moscou. 72% e 73%, respectivamente. Há ainda mais apoiadores de sanções econômicas adicionais. 71% dos democratas e 86% dos republicanos. Além disso, 76% dos democratas e 86% dos republicanos acreditam que a Europa deve parar de comprar petróleo do agressor e, em vez disso, adquiri-lo dos Estados Unidos. E os países que continuarem a negociar com Moscou devem enfrentar tarifas adicionais. É o que pensam 55% dos democratas e 66% dos republicanos. Considerando que a pesquisa foi realizada por uma organização séria e respeitada, isso pode ser considerado como um alto nível de confiança. E essa é uma tendência positiva. Porque recentemente vimos uma dinâmica completamente oposta quando o número de pessoas que apoiavam o fornecimento de ajuda, especialmente militar, à Ucrânia estava diminuindo. Agora vemos uma tendência diferente. Isso é importante, sem dúvida, deve ser levado em conta, mas, pelo menos, Trump e sua administração deveriam considerar isso. Trump, como sabemos, presta muita atenção ao humor da sociedade. E o fato de que agora a maioria está do lado da Ucrânia. Nesta pesquisa, do lado dos republicanos, sem dúvida, isso deve influenciar sua postura. Os tempos mudam e os Estados Unidos deixam claro que o regime do Kremlin não ficará impune. O apoio à Ucrânia, o fortalecimento da OTAN e a disposição de defender os aliados, tudo isso é um sinal de que os Estados Unidos estão realmente determinados a conter a escalada. Mostrando à Rússia que quaisquer novos passos agressivos e a recusa em avançar rumo à paz levarão a consequências devastadoras. De forma urgente, mas a Ucrânia entrou no Mar Negro. Os drones navais das Forças Armadas da Ucrânia se tornaram os donos da área marítima, forçando a frota russa a recuar. Sebastopol foi perdido, mas Boris está bloqueado. Os drones estão fazendo o impossível. Rápidas, discretas e letais, as Forças Armadas da Ucrânia lançaram uma tendência mundial em operações navais. Todos os detalhes do sucesso e os planos para o futuro estão na reportagem. Os dias da frota russa do Mar Negro estão contados. Falta cada vez menos tempo para a derrota total dos ocupantes. Nesta semana, a Ucrânia comemora 3 anos desde o primeiro ataque à Ponte da Crimeia. No dia 8 de outubro de 2022, uma explosão poderosa sacudiu a travessia, danificando seriamente a pista de automóveis e o ramal ferroviário. Foi então que surgiu na Ucrânia um tipo totalmente novo e único de tropa, junto com seu próprio e avançado tipo de arma, os drones navais. O tráfego de automóveis na Ponte da Crimeia foi interrompido pelo incidente. Naquele momento, o mundo inteiro descobriu do que os drones navais ucranianos são capazes. A Ucrânia mostrou que seus drones navais, aqui está, provavelmente tem uma imagem de como eles são. Esses drones navais são uma arma eficaz. Nos últimos 3 anos, os drones navais ucranianos se tornaram os donos do Mar Negro. Enquanto isso, a tão elogiada frota do Mar Negro de Putin é forçada a se esconder dos nossos drones em portos distantes. Isso, basicamente, é um tipo de exército do futuro. É aquele elemento que vai permitir salvar vidas humanas, que vai possibilitar um trabalho mais eficiente. A eficácia das armas navais modernas ucranianas é difícil de contestar. Elas conseguem repetidamente romper o sistema de defesa inimigo e visitar portos e baías russas. Drones, tanto no ar quanto em terra, são muito visíveis. E até canhões automáticos atiram neles. Ou seja, parece que estão atirando de forma direcionada, mas é mais no olhômetro. E eles não conseguem acertar o alvo.
E isso apesar de, mais uma vez, a iluminação ser ótima, ele estar perfeitamente visível, estar relativamente perto. Eles não conseguem acertar. É uma catástrofe total. E a cada novo ataque contra navios de guerra russos, os drones ucranianos ficam cada vez mais tecnológicos. Naturalmente, agora vão atacar toda essa cadeia, simplesmente porque os ucranianos pegaram firme nessa missão. Eles estão conseguindo. Veem que o sistema de defesa aérea da Rússia está literalmente falhando em todos os lugares. Então, por que não tentar? Agora, Putin não tem mais nenhuma base remota no Mar Negro onde o homem do bunker possa esconder sua frota dos drones ucranianos. Como ficou sabido, a Ukroboronprom acabou de fechar um acordo de cooperação com parceiros americanos, o que dá à Ucrânia a oportunidade de obter esse recurso à sua disposição. Um tipo totalmente novo de drones ecranoplanos com alcance de quase 5.000 quilômetros e capacidade de carga útil de 1 tonelada. Firmamos um acordo de cooperação no conceito Float and Fly e também planejamos desenvolver juntos soluções para aumentar a velocidade e a estabilidade dos nossos produtos. Estamos interessados em desenvolver a produção em território ucraniano, assim como organizar treinamentos para nossos armeiros. Essa notícia provocou mais uma onda de pânico no Kremlin. Agora, cada navio militar e todas as bases do exército russo no Mar Negro, sem exceção, estão na mira das forças armadas da Ucrânia. Vemos que tanto a quantidade desses drones quanto a qualidade já permitem que os militares ucranianos variem seu uso e façam uma espécie de mix entre diferentes tipos, para que possam alcançar seus objetivos. E os militares ucranianos, como ninguém, sabem alcançar seus objetivos por todos os meios possíveis. Não é à toa que eles ditam as tendências mundiais de operações no mar. Os drones marítimos da Ucrânia também incentivaram outros países a utilizarem tecnologias semelhantes. Hoje, nossos barcos não tripulados são os principais participantes dos exercícios modernos realizados por Portugal. Diante dos representantes das forças navais da OTAN, com a participação de dezenas de empresas de defesa e tecnologia e suas armas experimentais, está sendo travada uma batalha de 3 semanas pelo controle de 10.000 milhas quadradas de oceano. Como resultado dessa longa batalha no mar, os drones ucranianos demonstraram sua altíssima eficiência. Agora, segundo especialistas militares, a experiência adquirida pelas Forças Armadas da Ucrânia será ampliada no Mar Negro. A Ucrânia recebeu, e isso é confirmado por todos os acontecimentos dos últimos dias, uma arma eficaz para combater o monopólio naval russo. E, na verdade, minou esse monopólio. Se há um ano os drones ucranianos praticamente expulsaram as frotas russas de Sebastopol, agora eles também não terão sossego em Novorossiysk. O Kremlin claramente não consegue acompanhar as novas tecnologias navais ucranianas. Enquanto os marinheiros russos treinam para atirarem alvos de superfície, os drones Magura, por exemplo, estão sendo equipados com metralhadoras, mísseis antiaéreos e antinavio. Alguns deles já até desempenham o papel de porta-aviões em miniatura, servindo como plataforma de lançamento para drones. Drones desse tipo podem ser de vários tipos. E, além disso, podem ser usados em enxames para atacar com eficácia a frota inimiga. Ao invadir a Ucrânia em 2014, Putin provocou uma verdadeira revolução na guerra naval. Nos últimos 3 anos, a Ucrânia reescreveu completamente o curso desse tipo de batalha. E sua contribuição para o desenvolvimento das forças navais já é reconhecida por especialistas ocidentais. Eles já comparam isso a avanços tecnológicos de sua época, como a construção de submarinos ou até mesmo a substituição das velas dos navios pelo vapor. Urgente, Nalial desmoralizou Putin diante do mundo inteiro. Moscou não esperava um golpe desses. O ditador foi obrigado a pedir desculpas. A Rússia simplesmente foi expulsa do Cáucaso. Além disso, o Azerbaijão está secretamente fornecendo armas para Kiev. Putin está perdendo tudo.
Esses detalhes vão te chocar. Veja todos os detalhes da derrota pública do ditador na reportagem. Quase um ano após a queda do avião azerbaijano sobre Grozny, Putin, de cabeça baixa, admitiu a culpa da Rússia pela catástrofe. A segunda razão está nos problemas técnicos do próprio sistema de defesa antiaérea da Rússia. Os 2 mísseis que foram lançados não atingiram diretamente o avião. Se isso tivesse acontecido, ele teria caído imediatamente no local. Mas eles explodiram porque houve uma detonação próxima, a poucos metros, cerca de 10 metros. E por isso, o dano foi causado, principalmente, não pelos elementos de combate, mas, muito provavelmente, pelos próprios destroços. Bem, ele admitiu, claro, mas não completamente. Putin, como de costume, culpou a Ucrânia por tudo. A primeira razão é que havia algo sendo ajustado nela. Havia um drone ucraniano presente. Nós monitoramos imediatamente 3 desses drones, que cruzaram a fronteira da Federação Russa à noite, no dia da tragédia. Mas, na verdade, ainda assim foi preciso se humilhar diante de Alírio, assim como prometer encontrar os culpados e pagar indenizações. Afinal, para a Rússia, que está sob uma pressão de sanções sem precedentes, qualquer parceiro disposto a manter relações comerciais com ela significa muito. Sem dúvida, tudo o que for necessário nesses casos trágicos será feito pelo lado russo em relação às indenizações, e será feita uma avaliação jurídica de todos os funcionários envolvidos. As ações de todos os funcionários. Depois disso, em Baku, o diretor da edição russa do Sputnik foi libertado, e na Rússia, um dos cidadãos do Azerbaijão detidos também foi solto. Mas não é tão simples assim, pois durante um ano de confronto com a Rússia, Aliyev publicamente ficou do lado da Ucrânia e chamou a Rússia de ocupante. A Ucrânia considera territórios ocupados parte da Ucrânia. O Azerbaijão os considera parte da Ucrânia. Como poderiam abrir mão e dizer não? Isso não é parte da Ucrânia. Além disso, Aliyev aceitou de presente os distintivos das Forças Armadas da Ucrânia e aconselhou os ucranianos a não aceitarem a ocupação dos territórios. Acho que isso está em sintonia com o desejo do povo ucraniano de nunca aceitar a ocupação. Esse é o principal conselho. Foi isso que nós fizemos. E depois que a Rússia começou a bombardear as bases de petróleo e estações de distribuição de gás do Azerbaijão na Ucrânia, a mídia escreveu que o Azerbaijão poderia suspender o embargo ao fornecimento de armas. Além disso, lá também começou a produção de munições para a Ucrânia. Nós fornecemos ajuda humanitária e financeira no valor de 40 milhões de euros. E essa ajuda continua. Ela é absolutamente transparente e tem caráter humanitário. Realizamos vários projetos de infraestrutura social na cidade de Irpin e continuaremos fazendo isso. Vocês sabem que as crianças ucranianas visitam nosso país regularmente. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar. Afinal, os russos não só não reconheceram a culpa pelo avião abatido, como também começaram a reprimir duramente representantes da diáspora azeri. 2 deles foram mortos pelas forças de segurança, e até mesmo propagandistas russos chegaram a ameaçar o Azerbaijão com guerra. Algumas das vítimas tiveram costelas quebradas. Há pessoas que sofreram lesões na coluna e em órgãos internos. Se o Azerbaijão não tivesse interferido, o número de vítimas poderia ter sido centenas de vezes maior. E quero lembrar sobre a quantidade de dinheiro que é transferida do Azerbaijão. Da Rússia para o Azerbaijão, e não do Azerbaijão para a Rússia. Então, ao que tudo indica, a situação pode mudar drasticamente. É exatamente nisso que estão apostando? Ou, considerando os 300 quilômetros de fronteira, lendo o que se permitem fazer e vendo o que se permitem dizer na televisão central, vocês querem guerra? No fórum da SCO em Pequim, Aliyev apertou a mão de Putin de forma muito fria e, de maneira demonstrativa, não quis conversar com ele. Isso foi algo sem precedentes. Nós não somos responsáveis pelo agravamento das relações. Nós respondemos de forma construtiva e legal, mas nunca toleraremos quaisquer sinais ou manifestações de agressão ou desrespeito contra nós. E claro, esse foi realmente um golpe abaixo da cintura. O Azerbaijão e a Armênia assinaram a paz nos Estados Unidos, ignorando completamente a Rússia. A Armênia e o Azerbaijão se comprometem a cessar permanentemente as hostilidades e abrir o comércio. À vontade.
estabelecer conexões de transporte, relações diplomáticas, além de respeitar a soberania e a integridade territorial um do outro. Por isso, é claro, Aliyev aceitou todas as humilhações de Putin em troca de benefícios econômicos para seu país. Mas isso não significa de forma alguma que o ditador sanguinário e seu país terrorista foram perdoados e que a antiga amizade vai voltar. Choque. O colapso do céu russo. Os aviões caem um atrás do outro. Decolagens vergonhosas se transformam em catástrofes em chamas. A Rússia está se desfazendo. Especialistas soam um alarme. Os equipamentos apodreceram. Os pilotos estão impotentes. O fim da aviação russa já começou. O que espera a Rússia daqui para frente? Veja na reportagem. Os próprios russos destruíram mais um caça com as próprias mãos. Na Rússia, um caça MiG-31 caiu. A catástrofe aconteceu na região de Lipetsk. A tripulação conseguiu se ejetar a tempo. Parece que agora a Rússia tem uma nova tradição. Os MiG-S decolam só para depois caírem de forma espetacular. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a informação, mas, claro, não revelou a causa do acidente. Isso é tanto um problema do complexo militar industrial russo no fornecimento de peças de reposição, quanto problemas na manutenção da frota aérea, consequentemente, da própria frota. Na maioria dos casos, já são aeronaves obsoletas das forças aeroespaciais da Federação Russa, que já passaram do período de uso operacional. E é por isso que a taxa de acidentes das aeronaves das forças aeroespaciais da Federação Russa é tão alta. Mas o mais interessante é que este já é o 4º avião militar que cai desde o início deste ano. O primeiro foi o Su-25. Segundo a versão preliminar, a causa do incidente foi uma falha técnica. Um mês depois, em abril, um bombardeiro lançador de mísseis Tu-22M3 caiu em Irkutsk. E o mesmo destino teve o terceiro caça Su-34 que caiu este ano. A razão é banal, o trem de pouso não saiu. Enquanto o navegador tentava reanimar o trem de pouso, o tempo passava. Ele se ejetou, mas, como dizem, aterrissou para a morte. Mesmo sem a ajuda da Ucrânia, os russos conseguem se destruir e destruir seu próprio equipamento com sucesso. Mas qual seria a causa de tais desastres? Estamos falando de uma pressão complexa por parte dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, consequentemente, da União Europeia, no contexto dos pacotes de sanções, que não permitem que o lado russo forneça plenamente peças de reposição para as forças aeroespaciais da Federação Russa. Quero enfatizar mais uma vez, esse problema também existe na aviação civil. Além disso, até o momento, todas as tentativas de implementar programas de chamada substituição de importações fracassaram de fato. Mas espere, o vovô do Kremlin tem certeza de que tudo está maravilhoso com a aviação de combate na Rússia. Eles até conseguem compartilhar. E agora, apesar de precisarmos da aviação de combate para nós mesmos nas condições da operação militar especial, eu não acho que nossas empresas do complexo aeronáutico estejam superdimensionadas. Nós não só atendemos totalmente às necessidades das Forças Armadas da Federação Russa hoje, mas também fornecemos o equipamento necessário para exportação. Ela está em altíssima demanda. No momento, é importante destacar que a Federação Russa perdeu significativamente suas posições justamente por causa da impossibilidade de ampliar a produção HM, KIK-L, dos caças mais modernos e de outros itens, respectivamente, para atender às necessidades dos parceiros estrangeiros. Vale ressaltar que, neste momento, os chamados contratos indianos estão sob risco de fracasso. Bom, talvez a aviação civil na Rússia esteja melhor? Hoje te oferecem caixões voadores e amanhã nem isso vai ter. Pelo menos 4 milhões de pessoas, de uma hora para outra, vão perder a chance de receber atendimento médico, cargas essenciais para a vida ou de passar o verão na beira de um mar quente. Mas, ao que parece, não. O número de aviões civis em condições de voo na Rússia só diminui. E até 2030, o país corre o risco de perder metade da sua frota aérea.
Sem peças importadas, a aviação está literalmente sufocando. As sanções cortaram a Rússia da Boeing, Airbus e dos serviços, e os motores eletrônicos próprios ficaram só no papel. Isso não é só um fracasso do setor, é um diagnóstico de toda a economia russa. O mesmo vale para os gastos. No ano que vem, o orçamento para a produção e manutenção de aviões vai diminuir pela metade. O país está, de fato, deslizando e perdendo suas posições de liderança no mercado mundial de construção aeronáutica. Além disso, a Federação Russa, neste momento, não consegue nem mesmo suprir a falta de aeronaves no mercado interno. Eles prometeram isso até o final de 25, mas, infelizmente, estavam errados. A Rússia novamente perdeu os prazos para a certificação da nova aeronave Il-114. Mas o motivo do atraso, curiosamente, é a falta de componentes, recursos e tecnologia. Urgentemente, Orbán está em sérios apuros. O inacreditável foi revelado. Espionagem para a Rússia. Escândalo no coração da Europa. Budapeste vazava dados secretos da UE para o Kremlin, mas a Europa já está preparando uma resposta infernal para a Hungria. Essa punição vai colocar Orbán no seu devido lugar. O que conseguiram passar para os agentes de Putin e o que isso vai significar para Orbán? Veja a seguir. A Hungria espionava os países da União Europeia. A Comissão Europeia suspeita que os serviços secretos húngaros estejam espionando as instituições da União Europeia, com base em publicações na mídia europeia, e está criando um grupo especial para conduzir uma investigação interna. A gente vê tanto na Hungria quanto na Eslováquia. Por enquanto ainda a Eslováquia, né? Na Tchequia isso ainda está começando. Mas, de qualquer forma, vemos Hungria, Eslováquia e Tchequia como países onde as autoridades estão formando um certo euroceticismo. Segundo a declaração do representante da Comissão Europeia, Balázs Ujvari, o grupo que irá conduzir a investigação deve verificar se há ou houve agentes do Escritório de Informação da Inteligência Externa da Hungria nos órgãos de poder da União Europeia. Hungria, Eslováquia, lá claramente existem certos sentimentos positivos em relação à Rússia. A Polônia não tem nem de longe sentimentos positivos em relação à Rússia, e é aí que está a diferença deles. Mas a existência desse sentimento positivo em relação à Rússia, em meio à ameaça de guerra entre a União Europeia e a Rússia, e vemos que tal ameaça, tais provocações, acontecem constantemente, e isso cria uma certa impressão de que, sabe, como diz o ditado, esse aí é um infiltrado. Respondendo à pergunta de jornalistas sobre a investigação das ações do comissário europeu da Hungria, Oliver Georgi, sob cuja liderança, segundo informações da mídia, um agente húngaro trabalhou na embaixada da Hungria na UE entre 2015 e 2017, o presidente da Comissão Europeia destacou que tudo isso são apenas acusações e que estão sendo investigadas. O Parlamento Europeu também realizará sua própria investigação por iniciativa do ex-primeiro-ministro da Bélgica e atualmente deputado do Parlamento Europeu representando os socialistas, Hélio de Rupo. O fato de a Hungria não aceitar muitas decisões da União Europeia, de criticar essas decisões e de desenvolver relações com a China em um contexto em que a UE não descarta, digamos assim, a rivalidade não só com a Rússia, mas também com a China, está levantando cada vez mais questionamentos entre seus parceiros na União Europeia. O escândalo de espionagem começou após a publicação, por vários meios de comunicação europeus e também pela organização sem fins lucrativos Húngara Direct 36, dos resultados de uma investigação jornalística de vários meses, que relata que pelo menos alguns diplomatas húngaros, designados para órgãos dirigentes da UE no período de 2015 a 2017, estavam envolvidos em atividades incompatíveis com seu status. A Hungria está cada vez mais dando passos, pelo menos é o que dizem os meios de comunicação. Bom, onde há fumaça, há fogo. Portanto, é possível que realmente estejam sendo tomadas algumas medidas. E por isso, enquanto houver poder na Hungria cuja retórica é claramente contrária à União Europeia, a União Europeia precisa pensar sobre isso. E essas conversas sobre espionagem são justamente uma argumentação de que não se trata apenas de palavras, não é só retórica, mas também ações que minam a capacidade de defesa da União Europeia. Supostamente, os serviços secretos húngaros, sob cobertura diplomática, criaram em Bruxelas uma rede de espionagem para realizar atividades de inteligência contra as instituições da UE e infiltrar seus próprios agentes nelas.
A mídia também afirma que pelo menos um agente do serviço secreto húngaro foi inserido no serviço de segurança da Comissão Europeia. Sensação. Um vazamento que tentaram abafar. Fotos dos filhos secretos de Putin apareceram na internet. O mundo viu o que o Kremlin escondeu por anos. Quem são eles, os herdeiros do ditador? Esses detalhes chocantes vão te surpreender. Veja todos os detalhes a seguir. Os filhos do ditador se escondem sob um sobrenome de fachada. Segundo a publicação Agência, citando os autores do livro, o czar em pessoa, os filhos menores de Kabaeva e Putin, Ivan e Vladimir, estão registrados nos documentos como Spiridonov. É possível, sugerem os analistas, que o sobrenome de fachada esteja ligado ao nome do avô paterno, Vladimir Spiridonovich Putin. Além do sobrenome, os autores publicaram fotos dos herdeiros do ditador. A vida pessoal de Vladimir Putin é um dos temas mais proibidos em seu círculo. Até mesmo perguntas de propagandistas queridos sobre os filhos oficiais, ou seja, as filhas adultas do ditador, são bastante enervantes. Um dos netos e sua filha começaram a lhe ensinar sobre a vida. Qual? Bem, qual é a diferença? Você está grunhindo em vão. Por quê? Eu não resmungo, mas tus. Bem, ainda mais. Não tem por que tossir, porque você não vive a minha vida e não entende o que são questões de segurança. E nem se fala dos filhos nascidos de Alina Kabaeva. Os nomes deles só se tornaram conhecidos no ano passado, graças a uma investigação do Centro Dossier. Os jornalistas trabalharam no material por cerca de 2 anos, estudando milhares de documentos diferentes, e conseguiram finalmente confirmar os rumores de longa data sobre a existência de filhos de Putin com a ex-ginasta. Foi nessa época que também se souberam os nomes dos meninos, Ivan e Vladimir. O primeiro menino nasceu em 2015, na Suíça. Ele foi chamado de Ivan. Esse era o nome do tio de Putin, que salvou a mãe dele durante o cerco de Leningrado. E vocês lembram como a Ludmila Putina contava que o marido nunca dizia que queria especificamente meninos? Pois é, quando Ivan Vladimirovich nasceu, Putin não se conteve e gritou: "Ura, finalmente um menino!" Nossa fonte contou que o filho do presidente adora contar essa história para os empregados. E claro, quanto mais filhos, melhor. Em 2019, Kabaeva deu ao presidente de 66 anos o segundo filho, que foi chamado de Vladimir em homenagem ao pai. Como nos contou um empresário que conhece um amigo da família, nas 2 vezes foi o próprio Putin que escolheu o local do parto, na esperança de manter tudo em segredo. Mas não conseguiram manter tudo em segredo. Os jornalistas conseguiram descobrir mais detalhes sobre a vida dos filhos mais novos do ditador. Descobriu-se que os meninos vivem totalmente isolados na residência em Valdai. A vida reclusa também é obrigatória para os inúmeros professores, treinadores e governantas. Tanto em Valdai quanto nas viagens, as crianças e o pessoal de serviço vivem por perto. Os filhos ficam na casa principal com os pais, enquanto professores, babás, cozinheiros e os demais ficam em prédios separados. Há construções especiais destinadas às aulas, e todos esses locais ficam a uma curta distância uns dos outros. Mas ninguém anda a pé. Os irmãos têm seus próprios carros com motoristas, e os empregados têm um veículo separado. Além disso, em Valdai, parte do pessoal tem proibido andar pelo território. Todos os deslocamentos são feitos apenas de transporte. As crianças são levadas até os professores e babás entre 8 e 9 horas da manhã. Todos tomam café da manhã juntos. Depois do café, as aulas duram 30 ou 45 minutos. Depois, é hora de brincar. As crianças em Valdai têm à disposição 2 pôneis, coelhos e um São Bernardo, que é cuidado por 2 treinadores da FSO. Entre os brinquedos, há uma grande coleção de blocos de montar Lego e iPads, usados não só para jogos, mas também para aulas por videoconferência. Entre os desenhos animados, as crianças preferem os da Disney. Por volta do meio-dia, as crianças almoçam, depois tiram uma soneca à tarde. Ao acordar, têm mais atividades e praticam esportes. Depois das 8 da noite, os motoristas buscam as crianças e elas quase imediatamente vão dormir. Os irmãos têm cozinheiros particulares, que preparam pratos especiais só para eles. Assim como Vladimir Putin, o filho mais velho dele tem sua própria caneca e só bebe nela. As crianças estão sempre acompanhadas por seguranças, que são oficiais do Serviço de Segurança do Presidente, a principal divisão do FSO. O Centro Dossier tem à disposição uma foto de um dos seguranças pessoais. Esse segurança é o ajudante de ordens de Putin, Vitaly Kimenko, que acompanhou o chefe de Estado por muitos anos.
De vez em quando, outras crianças também aparecem na residência. Frequentemente, são filhos de amigas da Kabaeva, que, assim como todos os outros, precisam passar 2 semanas em quarentena. Eles costumam ir a Valdai principalmente durante os feriados. Assim como outros filhos do ditador, Ivan e Vladimir se dedicam ao estudo de idiomas, alemão e inglês com falantes nativos, além de praticarem esportes. Nenhum jogo ou atividade se compara às noites que as crianças passam com o pai. Esse é um momento especial, e o filho mais velho sempre faz questão de compartilhar suas impressões felizes com as pessoas ao redor. Por exemplo, ele contou como o pai trouxe para ele um brinquedo que, supostamente, encontrou e comprou com muita dificuldade. À noite, Putin às vezes joga hóquei com o filho mais velho. Para isso, construíram uma quadra de hóquei em Valdai. Os treinos também acontecem sem o presidente, e nesses casos alguém da equipe de apoio é chamado para o time. Mas se está programado um jogo com a participação do chefe de Estado, só vão para o Gelo Pai, Ivan e os funcionários do FSO. Os Putin jogam no mesmo time. Às vezes, Kabaeva vai assistir a partida, mas ela não pode ser vista da quadra. Ela acompanha de um camarote separado, escondido atrás de um vidro opaco. Os pais também assistem às apresentações que os professores preparam junto com as crianças para as grandes festas. Também se sabe que Ivan Putin Spiridonov pratica ginástica. Uma página próxima aos agentes de segurança conseguiu encontrar um dos vídeos das apresentações do filho mais velho de Putin em um festival organizado por Alina Kabaeva. Na apresentação de Lesdinka, o menino fez um número solo dentro da dança em grupo. Depois de 2023, o menino não participou mais de eventos em massa. Não há nenhuma foto ou vídeo público de seu irmão mais novo, Vladimir Vladimirovich, na internet. É isso por hoje. E para mais notícias quentes da linha de frente, confira a próxima edição.